continuidade ao capítulo 5 do livro Introdução à Sociologia, de Pércio Santos de Oliveira, a gente vai falar sobre modos de produção, a história da transformação da sociedade humana. A gente lembra que modo de produção é igual forças produtivas mais relações de produção. Então, o que seriam as relações de produção? As relações que se estabelecem entre os seres humanos na produção, na troca e na distribuição dos bens e serviços. Então, tem toda aquela caminhada, né? Você produz, você troca e você distribui bens e serviços. E aí, o que seria o modo de produção? Seria as forças produtivas mais as relações de produção. Principais modos de produção. Nós vamos verificar que tem o modo de produção primitivo. Inicialmente, os humanos viviam em tribos nômades, né? Depois que a gente virou sedentário. Sedentário aqui não é o sedentário de hoje em dia não, tá? Esse sedentário aqui é o pessoal que se assenta e começa a viver e tal, e assim por diante, em vez de ficar por aí caçando, né? Correndo atrás de tatu, esses negócios todos. E aí, vamos lá. Aí nisso, antes as pessoas viviam de modo nômade, em tribos, dependiam exclusivamente dos recursos da região em que a tribo se encontrava. Sobreviviam graças à coleta e ao extrativismo, caçavam animais para se alimentar e para usar as peles como roupas, pescavam e colhiam frutos silvestres, não dominavam a natureza, passavam privações quando acontecia alguma alteração climática brusca e a caça, a pesca e os frutos silvestres rareavam, né? Ou seja, ficavam raros. Aos poucos, a espécie humana começou a cultivar a terra, produzindo verduras, legumes, frutas, cereais, passou a criar alguns tipos de animais. Quando isso aconteceu, as pessoas deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentárias, isto é, tiveram condições de se fixar em algum lugar. Durante a sua história, o ser humano sempre transformou a natureza para produzir bens que satisfizessem suas necessidades básicas, também que lhe proporcionassem uma vida mais confortável. Daí onde vem aquela questão da cultura, aqui no aspecto material. E aí a comunidade primitiva foi a primeira forma de organização humana. Ela existiu em diversas partes da Terra há dezenas de milhares de anos. Ainda hoje na África, na Austrália, na Nova Zelândia e na região da Amazônia, encontramos tribos com este tipo de organização. Alimentam-se de frutos e raízes, da pesca e da caça e não praticam a agricultura nem o pastoreio. E aí, desse modo primitivo, nós observamos que nas comunidades primitivas, onde tudo era de todos, não havia o Estado. Este só passou a existir quando alguns homens começaram a dominar os outros. Opa! O Estado surgiu como um instrumento de organização social e de dominação. Ou seja, alguns homens começaram a dizer como os homens deveriam viver e os outros homens passaram a atender o que alguns homens começaram a dizer como os homens deveriam viver. Modo de produção escravista. Olha o que o homem já fez para ser feliz. Vamos lá. É um modo de produção que predominou na antiguidade, mas que também existiu no Brasil durante a colônia e o império. Na sociedade escravista, os meios de produção, terras e instrumentos de produção e os escravos, ou seja, seres humanos, eram propriedades do senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, como um animal ou uma ferramenta. Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição, senhores versus escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos, que não tinham direito. Os senhores eram proprietários da força de trabalho, os escravos, dos meios de produção, terra, gado, minas, instrumentos de produção e do produto do trabalho. Lembra que eu tinha falado aqui sobre o Marcelo
trabalhar na pastelaria da Elisângela para ganhar um dinheiro, porque o Marcelo seria a força de trabalho e a Elisângela, ela teria o quê? Ela teria os meios, né, os instrumentos de produção, além, né, de ter a matéria-prima. E aí, tudo que o Marcelo produzisse seria da Elisângela. Depois ela trocaria o tempo da vida dele por dinheiro, né? Claro, o tempo da vida dele com a mão de obra, obviamente. E aí, nesse contexto aqui, não. Tempo, trabalho, tudo era do Senhor, né? Daí, onde, por exemplo, tem uns carinhas na igreja que chamam Deus de Senhor, sem saber o significado do que ele está cantando. Porque se ele é Senhor, ele é dono, manda, tá mandado, desmanda, tá desmandado. Mas a gente observa que tem uma rapaziada aí, né, que trata Deus, né, assim, ó, tu és o meu Senhor, mas quem manda na minha vida sou eu, né? E assim, não, a pessoa não fala assim, ela não fala assim, porque é o cúmulo do escracho, né? Mas ela vive como quem faz esse discurso. Então, ou essa pessoa não sabe o significado da palavra Senhor, ou ela não entregou a vida nas mãos do Senhor, né? É uma coisa, ou o Senhor para ela é apenas pronome de tratamento, né? As pessoas podem chamar você de Senhor sem respeitar você, não é mesmo? E por aí vai. E aí, os senhores, eles eram donos de tudo, né? E nesse modo de produção já existia o Estado, pois os grupos de indivíduos dominavam outros grupos. O Estado surgiu para garantir o interesse dos senhores, não de todas as pessoas. Deu para entender? Isso sim é uma série. Os dias eram assim, né? E aí, modo de produção asiático. O modo de produção asiático predominou no Egito Antigo, na China, na Índia, entre os astecas do México e os incas do Peru, e também na África do século passado, ou retrasado, né, pelo tempo do livro. Tomando como exemplo o Egito Antigo, no tempo dos faraós, vamos notar que a parte produtiva da sociedade era composta por escravos, que executavam os trabalhos forçados, e por camponeses, que eram obrigados a entregar ao Estado o que produziam. As terras pertenciam ao Estado, portanto ao faraó, já que ele encarnava o Estado. O Estado, Deus, é um negócio sério, era o Horus vivo. Quem viu a novela sabe do que eu estou falando. E aí, como usas, né? Os grupos privilegiados da sociedade eram os sacerdotes, os nobres, os funcionários e os guerreiros. O excedente da produção possibilitava que o faraó destacasse um grande grupo de homens para constituir o exército, outro grupo para constituir as obras grandiosas, pirâmides, templos, canais de irrigação, e o grupo dos sacerdotes para preservar o saber sagrado. Essa organização social permitia que a parcela maior do excedente da produção fosse consumida por esses segmentos improdutivos da sociedade, o que foi minando cada vez mais o modo de produção asiático. É bom lembrar, irmãos, o Estado não produz nada, né? Sempre que o Estado prometer alguma coisa, alguém vai pagar, né? E se você ainda não pagou, agora só falta você. E vamos que vamos, né? E aí, seguindo aqui, deixa eu ver aqui, vários foram os fatores que determinaram o fim do modo de produção asiático. A propriedade da terra pelos nobres, o alto custo de manutenção dos setores improdutivos, olha aí, ó, vai alimentando o Estado, vai alimentando o Estado, vai alimentando o Estado, vai alimentando o Estado, daqui a pouco não tem nem para o povo nem para o Estado. E aí, nesse caso, a rebelião dos escravos. Um dia, né, o escravo ele percebe assim, epa, nós somos o maior número. Por que a gente que é maior número tá aqui levando chibata? Chega desse negócio de lê, é bom na novela, no meu lombo não. E aí nisso, no caso dos impérios, Inca e Azteca, também contribuiu para o seu fim, a conquista do território pelos espanhóis.
Cristão, né, gente? Chegaram lá, mas aí é outra situação, deixa isso pra lá. Vamos falar de cristão não, né? Até, né? Se o mundo todo... Eu quero um presidente evangélico, porque se o mundo for cristão, vai ser uma maravilha. É isso aí. Então tá bom. Bota o cristão no poder, sim. Cristão é gente, meu irmão. Cristão é gente. Vamos lá. Modo de produção feudal. O modo de produção feudal predominou na Europa Ocidental durante toda a Idade Média, permanecendo até o século XVI. No Japão, a sociedade feudal foi consolidada pelo shogunato no século XVIII. A sociedade feudal estruturava-se basicamente em senhores versus servos. As relações de produção no feudalismo, relações servis, baseavam-se na propriedade do senhor sobre a terra e um grande poder sobre o servo. Os servos não eram como os escravos. Eles cultivavam um pedaço de terra cedido pelo Senhor, sendo obrigados a pagar a ele impostos, rendas e ainda trabalhar as terras que o Senhor conservava para si. Ô, delícia! É bom ser senhor de servo, né, minha gente? O servo tinha o usufruto da terra, ou seja, uma parte do que a terra produzia era dele. Assim trabalhava uma parte do tempo para si e outra para o Senhor. Que beleza, né? O cara na hora da folga, em vez de folgar, trabalhava, né? Outra diferença importante entre o servo e o senhor, e o servo e o escravo, perdão, é que o senhor de escravos era dono do escravo, podendo vendê-lo, alugá-lo, etc. Com o senhor de servos, isso não ocorria. O servo, enquanto pessoa, não era propriedade de seu senhor. Né? E aí nisso, né, o servo, vou embora, vou sair daqui, vou para outro lugar. Para onde? Comer o quê? Né? Então, mas tudo tá tranquilo. E aí, os senhores feudais tinham poder econômico, eram os proprietários das terras, e o poder político, faziam as leis do feudo, né? E obrigavam os servos a cumpri-las, né? Quem manda aqui sou eu, né? Uma coisa mais ou menos assim, cada um no seu feudo, né? E aí por aí vai. E aí nisso, num determinado momento, as relações de produção feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas, ao mesmo tempo que a exploração dos servos no campo aumentava, o rendimento da agricultura era cada vez mais baixo. Na cidade, o crescimento da produtividade dos artesãos era freado pelos regulamentos existentes, e o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem feudal. As relações feudais de produção deixaram de responder às necessidades da época, pois o processo de desenvolvimento exigia novas relações de produção, como, por exemplo, foi surgindo a questão das cidades, né, as feiras, né, ou os burgos, né, aquela coisa todinha, a coisa foi começando a ficar diferente. Daí onde, por exemplo, às vezes o pessoal fica nessa guerra, né, socialismo, capitalismo, esses negócios todinho, o que acontece é que as relações são dinâmicas, né? Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não posso afirmar que o capitalismo vai ser até o final da Terra, até o fim do mundo, até os últimos dias, tá entendendo? Então as coisas podem acontecer. O problema é que, assim, até que ponto... Deixa o socialismo quieto, né? A gente vai falar dele. E aí, nesse caso... a respeito desse assunto, né, dentro da própria sociedade feudal já começavam a aparecer as relações capitalistas de produção. Vamos falar agora, no final, né, desse capítulo, vai ter um texto complementar, depois você dá uma olhada, né, quem tiver a cópia para passar para você, falando sobre a origem do capitalismo, já que a gente não vai ter tempo de ler essa paradinha aí. E aí nisso, o modo de produção feudal começou a desmoronar a partir do século XI. Com a sua desagregação, surgiu o capitalismo. A desagregação do feudalismo e as origens do capitalismo tiveram como principais causas o crescimento da população na Europa, aí nisso lembra das cidades, o desenvolvimento das técnicas agrícolas de produção, o renascimento comercial e urbano. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção.
trabalho assalariado. As relações de produção capitalistas baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substituiu a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, que substituiu o trabalho servil do feudalismo. A burguesia possui as fábricas, os meios de transporte, as terras, os bancos, etc. O trabalhador não é obrigado a ficar sempre na mesma terra ou na mesma fábrica. Ele é livre para se empregar na propriedade do capitalista que o aceitar para trabalhar. Ou seja, o capitalista que oferecer mais e melhores condições, esse leva. E aí os trabalhadores são obrigados a trabalhar para os proprietários dos meios de produção, que são os donos do capital. Como vemos no capitalismo, há duas classes principais, a burguesia e os trabalhadores assalariados. O desenvolvimento da produção do capitalismo é movido pelo desejo de lucro. Daí, por que o capitalismo dá tão certo em tantas e tantas situações? Por causa do coração humano, velho. Porque é o seguinte, imagina, eu estou produzindo, Eu estou produzindo esse copo e vendo esse copo a R$5. O Marcelo consegue produzir o mesmo copo com a mesma qualidade e cobra R$4,50. Você que dá valor ao seu dinheiro, se é a mesma coisa, a mesma qualidade, com valor mais em conta, eu vou para lá. E aí nisso que acontece? Ele vai ser obrigado eu vou ser obrigado a botar um preço mais em conta, e aí você tá. E nessa brincadeira, na hora de contratar, a mesma coisa. Tem muita gente me procurando. Aí eu posso o quê? Contratar mais gente, porque tá entrando mais dinheiro, eu vou produzir mais e vou vender mais. E aí nessa brincadeira ele sabe que vai começar a diminuir. Gente, eu não entendo de dinheiro, não. Eu estou falando pelo que a gente observa, a questão humana do negócio, E aí nisso, vocês que entendem, pelo amor de Deus, eu estou falando como leigo, tá? E aí nessa brincadeira, a gente aqui vai disputar vocês a tapa, E vocês vão dar a resposta. Não, vou comprar não. Isso aqui tá muito caro esse negócio. Eu vou aqui, eu vou ali. Vou dar um exemplo claro de capitalismo. A gente precisa comprar fralda e a gente tem um WhatsApp. O que a gente faz? A gente manda o WhatsApp para todas as farmácias que entregam em domicílio na nossa região, E o que acontece? E é claro, manda uma mensagem ou liga para as de longe, dos centros, que é onde a coisa está mais barata. O que a gente faz? A fralda tal é 20. Aí, se de repente a fralda aqui no meu bairro for 28, tá de bom tamanho, por quê? Porque 4 é o ônibus para ir, 4 é o ônibus para voltar, tá beleza, vai entregar, tá tranquilo. E aí nessa brincadeira, quem tem alguém, esse é o menor preço? Pode ser 27, tá? Aí nisso, mandamos para todo mundo, aí o outro, vai querer? Pô, eu encontrei a 27, tá bom, faça 25. Aí, nessa brincadeira, a gente vai espremendo. Agora, por exemplo, se a gente só tivesse um lugar para comprar, não, porque aí vai parecer que eu estou querendo influenciar em quem vocês têm que votar, Vamos seguir. Não. Vou explicar. Falando de capitalismo, vamos embora. E aí, nesse caso, em relação a isso, olha só, nessa situação aqui, vai que de repente tem algum petista aqui, vai se sentir constrangido por vocês, pelo amor de Deus, E aí nesse caso, promoção, tá certo. Aí em relação a isso aqui, o que acontece? Como nós observamos, o desenvolvimento da produção é movido pelo desejo do lucro. E para aumentar os seus lucros, é para isso que os capitalistas procuram o quê? Aumentar a produção por meio do aperfeiçoamento técnico, da exigência de maior produtividade dos operários, de uma maior racionalização do processo de produção. Aí como é que são as etapas do capitalismo? Tem o pré-capitalismo, que é o modo de produção. O modo de produção, o modo de produção feudal ainda predomina, mas se desenvolve em relações capitalistas. Lembram das cidades, das feiras, e assim por diante. O comercial, a maior parte do lucro do século XV ao XVIII. A maior parte do lucro concentra-se nas mãos dos comerciantes,
que constituem a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assalariado torna-se o mais comum. Tem o capitalismo industrial, né, do século XVIII ao XX. Com a Revolução Industrial, o capital passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornaram a atividade econômica mais importante. O trabalho assalariado firma-se definitivamente, perdão, gente, é à vista. O capitalismo financeiro, século XX. Então, antes, era daí onde, por exemplo, quando você lê o discurso do Karl Marx, você tem que lembrar que, assim, o liberalismo surge bem lá atrás. O marxismo surge nesse período. E hoje, por exemplo, nada contra quem trabalha em banco, mas eu acho que a exploração hoje não vem da fábrica não, né? Eu costumo dizer que se a gente fosse pregar sobre o gafanhoto, migrador, cortador e devorador, lá no passado era gafanhoto mesmo. A igreja neopentecostal colocou que é o Satanás, né? Eu diria que seria, né, os juros compostos. Não vou falar do banco nem do sistema financeiro, porque dor de barriga não dá uma vez, vai que eu preciso. E hoje eu estou aqui, vai que um dia eu fico famoso, né? Porque Marco Feliciano pregava um monte de coisa. Acho que ele não sabia que um dia seria presidente de uma comissão lá na Câmara, né? Então, eu não sei o dia de amanhã, é que nem o Bolsonaro, né? Falava um monte de coisa. Agora, todo dia alguém lembra um negócio. Então, como o meu passado já me condena num monte de coisa, não vou arrumar mais coisa, não é mesmo? Então, eu entendo que o juro sobre juro para mim hoje seria o gafanhoto, tá bom? Mas aí, nesse caso, anacronismos à parte, vamos pensar que hoje, né, século XXI, a gente vive mais o que? O capitalismo financeiro, né? Os bancos e outras instituições financeiras passam a controlar as demais atividades econômicas por meio de financiamentos, agricultura, indústria, pecuária e comércio. Então, o que, por exemplo, é importante a gente lembrar? Nos anos, né, 2003, mais ou menos, até 2008, o que aconteceu com a gente? A gente começou a ter bastante crédito. Só que a gente, pelo fato de não ter experiência com crédito, a gente não percebeu que o outro nome do crédito é dívida. Então o que aconteceu? A gente comprou um monte de coisa. O camarada ele não tinha embolso na parede, mas ele tinha uma TV LED. Né? E aí o que acontece? Ele não sabia a diferença, né, de slim para LED, para não sei o que lá, tela não sei o que, né? Ele só sabia que era diferente da TV de tubo. E é isso que eu quero, né? E aí ele ia nas Casas Bahia e comprava um negócio e 2 anos para pagar, feliz da vida, celular, aquele negócio todinho e tudo tal. E o que aconteceu? Juro em cima de juro, em cima de juro, em cima de juro. Se a gente tivesse aprendido a lidar com o sistema financeiro, o juro estaria a nosso favor. O que a gente faria? Estaria fazendo que nem antes. Como a gente não tinha crédito, era difícil, a gente não tinha que juntar dinheiro. A gente ia, juntava dinheiro, rendia o negócio, tal, e assim por diante. Então, porque houve um tempo que o capitalismo ele estava da seguinte forma: você trabalha, junta e fica rico. Hoje você pode trabalhar e não ficar rico. Você pode juntar e não ficar rico. Você precisa aprender a lidar com o tal do rentismo, né? Aí não, mas a gente vai conseguir botar alguém no poder que vai derrubar os bancos, tá? Mas enquanto esse dia não chega, aprenda a navegar nas águas que você tá, filho. A gente que é pobre, gente, a gente não pode contar com sorte. A gente tem que saber os paranauê, porque senão, sabe como é que é. Mas aí, vamos falar agora de socialismo, ou delícia, modo de produção socialista. A base, segundo detalhe, irmãos, segundo Pércio Santos de Oliveira, né? Modo de produção socialista. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Isto é, os meios de produção são públicos ou coletivos. Não existem empresas privadas. Tudo é do povo. Alguém toma conta, mas é do povo, né? Entendeu? É de todo mundo. E aí nesse caso, né?
A finalidade, desculpa, gente, eu tô sendo tendencioso, né? Desculpa aí. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população, né? Aquele Estado que é um grande pai pra gente, né? E aí nisso, emprego, habitação, educação, saúde, tudo o Estado providencia pra gente. Nela não há separação entre proprietários do capital, ou seja, os patrões, e proprietários da força de trabalho, os empregados, o proletariado. Isso não quer dizer que não continue existindo diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função do trabalho ser manual ou intelectual. A economia na sociedade socialista é planificada, visando atender às necessidades básicas da população e não ao lucro das empresas. Lembra daquilo que eu falei do Zói? Da competição, da correria, da condição humana, né? Então, assim, se o homem fosse 100% generoso, bondoso, não tivesse aquele negócio de competição, poxa, beleza, né? Cada um chega, ó, toma aqui, toma aqui, toma aqui, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, não é mesmo? Já pensou, né, se na igreja que a gente fosse membro, né, o irmão que é empresário, o irmão que é dono de banco, o irmão que é faxineiro, né, o irmão que é motorista de Uber, o irmão que é professor de arte marcial, o irmão que é cantor famoso, se todo mundo chegasse assim, né, pastor, pastor, olha só, tá aqui tudo que a gente ganhou esse mês. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor e vamos dividir igualitariamente, vai todo mundo ganhar a mesma coisa. Seria maravilhoso, principalmente para o camarada que estudou menos, tá entendendo? Camarada que se esforçou menos, que não esquenta a cabeça de fazer concurso, tá entendendo? Agora o outro, eu não sei se o outro ia concordar, porque somos seres humanos, entende? Né? A gente vê pela própria parábola da vinha, né? Que assim, os camaradas que começaram cedo, quando viram os que chegaram mais tarde e ganharam a mesma coisa, ficaram injuriados. É da condição humana, né? E aí, vamos seguir aí. Eu gostaria muito que o ser humano fosse perfeito, fosse muito bom, mas o ser humano é o que é, irmãos. Ele é o que é. E eu tento olhar para mim dessa forma. Eu sou isso, eu sou um ser humano, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então eu não confio nem em mim, gente. Eu tomo conta de mim todo dia, porque eu sei que eu posso vacilar comigo, eu sei que eu posso, né? Então, seguindo aqui, acabei comentando demais, né? E aí, no caso aqui, a gente observa, né, que para os teóricos do socialismo, o comunismo é a etapa posterior do socialismo. No comunismo, segundo eles, acabariam as diferenças sociais entre as pessoas, porque todas teriam tudo em comum e o Estado deixaria de existir. E aí nós não teríamos mais um homem flagelando outro homem, um homem dizendo para o outro homem o que o outro homem deveria fazer. E aí nisso, por isso eu recomendo, leiam, gente, a Revolução dos Bichos. Leiam, olha, se vocês lerem de coração, se vocês lerem, vocês vão me agradecer. Se daqui a 10 anos vocês lerem esse livro, por favor, entrem em contato comigo. Eu não sei, né, quem vai ganhar a eleição, não sei como é que vai estar o controle das informações, não sei como é que vai ser, não sei se ainda vai existir YouTube, não sei se ainda vai existir Pastor Roberlan, e nem sei se eu, sendo Pastor Roberlan, vou poder me identificar como Pastor Roberlan. Mas caso tudo dê certo, eu possa ser pastor e todo mundo saber, eu possa ter internet, eu posso falar qualquer coisa, manda uma mensagem para mim e fale assim: Pastor Roberlan, olha, gostei da recomendação Revolução dos Bichos. Olha, Revolução... Eu não sei falar inglês. George Orwell, ou George Orwell, né? Aí o que acontece? Quem souber aqui, por favor, me ajuda, gente, de coração. George Orwell. De novo, fala de novo. O George eu não vou falar não, que vai parecer que eu sou metido. Eu não sei mesmo. É Orwell, entendeu? Aí é Orwell mesmo, né? Orwell. Tipo o pessoal de Taubaté fala, Orwell, né? Então, Orwell, agora beleza, agora eu tô de boa, né? Tô te zoando não, tá? Eu tô me zoando, pelo amor de Deus. Até porque seria o cúmulo de absurdo zoar o cara porque o cara falou correto. Então, não, quer dizer, no mundo que a gente vive isso é possível, né? Aí Oi? Revolução dos Bichos? Isso! Revolução dos Bichos.
Procura no Google, gente, vai ser muito legal. Hã? Ah, tá. E aí nisso, vamos lá. Para o Vinícius, mais uma vez, desculpa a brincadeira, tá? Não, que a gente que é crente, dá uma sensação desconfortável, né? O cordeiro sempre terá um novilho de lobo. Olha aí, ó! O cara é sinistro. Aí nisso, em relação ao que a gente está vendo aqui, para os teóricos seria isso. No final da década de 80 e começo da década de 90, no final da década de 80 e começo da década de 90, começaram a ocorrer profundas mudanças políticas e econômicas nos países socialistas europeus. Em quase todos caíram os governos do Partido Comunista e foram feitas reformas para tornar mais democrático o sistema político, com eleição direta para os principais cargos. Também a economia passou por profundas alterações, com a diminuição do controle do Estado e a reativação dos mecanismos de mercado. A propriedade privada tem sido restabelecida em alguns setores, sobretudo no comércio. É como, por exemplo, vamos lá, tem esse copo aqui, eu faço esse copo, só tem esse copo, e o preço, e a demanda, quanta gente compra para eu ver a ideia de... Não sei, eu vou fazer tantos copos, e a qualidade, tanto faz. Entende? Já viu, por exemplo, quando você coloca o seu filho na escolinha particular, aí a tia liga, visita, fala, não sei o que lá. Eu lembro que eu saí de uma escola, a vida acontece dessas coisas, né? Meu pai se separaram, eu saí de uma escola particular e fui para uma estadual. E aí, quando eu fui ter a mesma atitude na sala da diretora que eu tinha na escola particular, a diretora pegou o meu nariz e disse: ô rapazinho! Eu falei: pô, o negócio aqui é diferente, entendeu? Claro, hoje não fazem mais isso, até porque hoje é o aluno que bate em professor. Mas o que eu estou dizendo, né, o mundo mudou, né? A evolução, né? E aí, nesse caso, a espécie vai evoluindo e só os que se adaptam sobrevivem. E aí, nesse caso, o que acontece? Você tem às vezes um determinado tipo de tratamento diferente, né? Por exemplo, eu vou às vezes visitar, né, uma ovelha num atendimento de hospitalar público. É lei federal que eu posso oferecer capelania, mas aí às vezes um camarada que se bobear nem conhece, nem sabe que essa lei existe. Não, porque tem que falar comigo, né? Assim não e tal, vou quebrar teu galho. É uma coisa assim. Aí, por exemplo, você vai, né, num hospital particular, só falta o pessoal te pegar no colo para dar assistência para a pessoa. E aí você olha para uma situação dessa, né? Por quê? Porque aquele cliente que está pagando para ter saúde, né, para ter cuidado, ele é tratado assim, ó, você tem que gostar daqui para voltar aqui mais vezes, tá amarrado, né? Tu tem que voltar aqui mais vezes. Agora o outro é o seguinte, é a gente que tá fazendo favor para você, miserável, porque se a gente atender bem ou se a gente atender mal, né? Então, assim, eu não sei se dá para perceber que o problema, né, da questão do Estado é que, assim, cadê aquela motivação para o camarada assim, olha, eu fiz bem, legal, eu fiz mal, tal, alguma coisa do tipo, né? No caso do capitalismo, tem a demissão, vai ser mandado embora, tem a promoção, rola um dinheiro a mais, você ficou muito bom, uma outra empresa olha para você e te chama, teu chefe não quer te perder. Então, algumas situações assim